beleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Vamos repercutir a vitória do Alvinegro de Porangabuçu. Vamos falar sobre Ferroviário, muita coisa boa sobre o Tricolor de Aço a partir de agora na sua TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Ainda vamos conversar com Marcelo Negrão, ele que é um ícone do esporte brasileiro, e o seu novo projeto aqui no estado do Ceará. Vamos falar sobre isso e muito mais. Deixar um abraço para a rapaziada da redação, tá? Que me cobrou semana passada, mas estamos aqui para celebrar e homenageá-los a partir desse programa. Para comentar hoje, de novo, né? Joyce Maciel e Hugo do Vale. E aí, amores, como vocês estão? Começar por ele, né? Hugo do Vale. Por ela. Tá bom. Boa tarde, tô tudo bem? Voltando, né, mais uma vez, estive aqui semana passada e hoje vamos continuar falando aí o próximo desafio do Fortaleza e a vitória do Ceará, né? Ontem é uma vitória muito importante para quem está querendo entrar no G4. Vitória minúscula do Ceará. Não, tô brincando. E aí, do Vale, beleza, cara? Beleza, de volta, né? Estamos aí. Feliz em estar aqui novamente, né, com os amigos. Agradecendo desde já, né, essa audiência maravilhosa do Resenha de Artilheiro. Eu já estava preocupado com você já estava ficando com a garganta já vermelha e esse beijo que é alto, Tava né? alto, hein? Mas é isso, cara, vitória importantíssima do Ceará, né? Pra gente que tá aí torcendo para ter 2 times novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Ceará mostra muito, não só sobre as vitórias que vem acontecendo, mas o volume de jogo e a disposição dos atletas, inclusive do Recalde. Ele já fala Recalde, olha pra mim. Recalde não. Rapaz, ele foi o autor da segunda jogada do gol. Segunda vez mesmo. Desobstruiu o negócio, vai ver nos replays. Então vamos lá, bora começar falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que engatou vitória sobre o Operário por 2-1 neste domingo na Arena Castelão pela 25ª rodada e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O vovô pressionava com o melhor ataque do campeonato e o Operário se defendia com a então melhor defesa. Mas no lampejo, pela esquerda, Eric Puga recebeu o passe milimétrico de Lucas Mugni e cruzou. A bola resvalou na defesa e tirou o tempo do goleiro que bateu roupa. Aí o Ailon preciso mandou para a rede, 1-0 Ceará. No segundo tempo o Ceará pressionava, até que Eric Puga no segundo pau cabeceou quase de nuca. E tirou o gigante Rafael Santos da jogada, 2-0 Ceará. Mas aí o vovô começou a relaxar até que Daniel Lima do Operário recebeu, penetrou e fuzilou, diminuindo a diferença. Placar final, Ceará 2, Operário 1. Alguns detalhes aí, mas eu quero começar falando sobre a torcida do Ceará. Cara, é impressionante o amor e a paixão que esses torcedores têm pelo seu clube. 47 mil pessoas, cheio o estádio, uma festa lindíssima para uma equipe que não vive o melhor momento, né? Não está no G4, por exemplo. Ainda tem condições? Tem, mas mesmo com a vitória não conseguiria entrar no G4. A torcida não queria saber disso, queria fazer festa e apoiar o seu time. Eu destaco, primeiramente, a torcida do Ceará com uma festa lindíssima e enchendo o estádio mais uma vez, falando, sim, nós acreditamos nesse time e queremos sempre o melhor para ele. Impressionante. Com toda certeza. 47.123 pessoas, né? O Ceará que já tinha 7 dos 10 maiores recordes de público, agora tem 8. E, assim, era uma coisa que eu estava falando até antes de entrar no ar. Não tem como nenhum outro time superar, até porque a Arena Castelão é a maior de todos da Série B, né? Se eu não me engano. Posso estar errada. Tem a Arena da Amazônia também, né? É verdade. Tem a Arena da Amazônia, mas assim, geralmente o Amazonas não coloca essa quantidade de público. E olha que a Arena Castelão tem a sua capacidade reduzida também, né? Sim. Por conta de algumas situações que tem lá ainda para terminar, mas mesmo assim é uma das maiores ainda. Exatamente. O próprio Santos, que é considerado um dos maiores times que está na Série A, ele tem um estádio de pouco mais de 13 mil a capacidade, né? Então,
E mesmo assim, por mais que o Ceará tenha um estádio à disposição com a grande quantidade, você vê que o Ceará está num bom momento agora, desde a chegada de Léo Condé, mas vive aqueles altos e baixos, e mesmo assim a torcida não deixa de apoiar, porque basicamente é o que resta. No meio de toda uma situação que envolve problemas com diretoria, torcedor, o torcedor mesmo assim se coloca ali à disposição para estar apoiando o time. E realmente é uma coisa assim, a se destacar no estado do Ceará. Quando a gente fala de Fortaleza, de Ceará, é uma coisa que é destaque nacional. Hoje em dia não tem mais como a própria mídia sul-sudeste não falar de como a torcida do Ceará e do Fortaleza enchem os estádios. Sempre é notícia para eles quando tem Clássico Rei. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, sempre é notícia, porque eles destacam muito isso que a torcida cearense faz nos estádios. É impressionante. Eric Puga, mais uma vez, Hugo do Vale, ajudando o Ceará, fazendo gol. Quando a fase tá boa, até incrível. Um lance desse, no gol dele, né? Ele participou do segundo gol, de forma indireta, também teve interferência nesse gol. Aliás, o Ailon, mais uma vez, fazendo oportunista, fazendo gol. Mas, de forma negativa, Saulo Mineiro, né, cara? Sem necessidade, sendo expulso, onde o jogo já estava praticamente definido para o Ceará, poderia ter complicado. Coincidência ou não, o primeiro lance que aparece do VT é justamente a abertura de jogo do Recalde, né? Abriu o lance para ter o cruzamento. Brincadeiras à parte, eu acho interessante, João, você destacar a torcida do Ceará. Eu acho que tem que ser destacado mesmo, porque é o único que se beneficia ou não se beneficia da situação atual do Ceará. Eu achei que essa semana o foco foi tentado tirar por várias vezes para outras questões que não entram no campo e também não vão resolver a situação do clube caso o Ceará não suba para a primeira divisão. Então, assim, esse destaque da torcida é importante, o destaque que você falou do Puga também é importante e o Saulo Mineiro. Da última vez que eu passei aqui, e que faz algum tempo, né, mas não é uma notícia antiga, eu falava, cara, vamos acabar com esse negócio de dizer que o Saulo é doido, que o Saulo é esforçado e tal. Isso, em algum momento, iria prejudicar o Ceará, e prejudicou. Foi expulso dentro de uma partida, aos 50 minutos de jogo, onde o Ceará está necessitando muito dele. Não só como centroavante, mas como um jogador de beirada de campo e, mais do que isso, um jogador de recomposição. É ele quem ajuda na saída de bola do adversário, é ele quem briga no meio dos dois zagueiros, é ele que abre espaço para o Eric Puga e para o Ailon. Então ele precisa entender dessa necessidade que o Ceará tem do Saulo Mineiro, que hoje, tecnicamente, eu posso dizer que é 30%, 40%. Fisicamente, de disposição, eu acho que é mais de 60%. Né? Então eu acho que esses pontos são importantes, assim como também a gente ressaltar. Você falou que não é um grande momento do Ceará, mas eu acho que é o momento de melhor evolução e confiança que o Ceará tem desde o ano passado. Concordo. Né? O Ceará dentro do campo hoje, por exemplo, o Ceará é o time que mais finaliza dentro do jogo, é o time que tem maior posse de bola, é o time que mais acerta no gol e é o time que antes precisava de um centroavante, hoje tem 3 goleadores. E é o melhor ataque da competição, né? Sim. E o melhor ataque da competição. Hoje a gente tem gol do Puga, do Ailon, do Saulo Mineiro, né? E de entre alguns outros jogadores. Destacar também a recuperação de alguns jogadores que a torcida queria fora do Ceará. Hoje o principal jogador de ligação da equipe do Ceará chama-se Lucas Mugni, né? Um jogador que hoje participa muito do jogo, principalmente quando a gente falava aqui, coloca esse cara da intermediária para frente, porque se colocar dele da intermediária de defesa para frente, ele chega sem força, chega sem potência. Descobriram a posição do Lucas Mugni e hoje ele ajuda demais nessa transição, principalmente da defesa para o ataque. O Ceará está tão bem que não sentiu falta, entre aspas, né? Sentiu um pouco do Lourenço, que é o principal jogador da equipe na temporada, na minha opinião. Foi um cara que chegou, né, tomou a vaga de titular, foi primeiro volante, que nem jogava de primeiro volante, e hoje contribui muito para o Ceará. Então é como eu falei no início, a vitória de 2-1 é muito importante, mas mais ainda, né, a disposição do time, o rosto dos jogadores. Sim. Se você vê na hora da comemoração do gol, né, os jogadores atuando dentro do campo até com excessos. Sim. Que precisam ser controlados. Exato. Futebol também é psicológico, futebol também é mental. Se você não tiver esse controle, se você não tiver essa maturidade,
pode lhe prejudicar. Foi aos 50 minutos, mas poderia ter sido aos 45, aos 40, por quê? Porque esse excesso de disposição, às vezes, prejudica. até como fala o ditado, né? Poderia ter levado o segundo cartão amarelo no lance no meio de campo, né? Que ele interferiu. Perfeito. E isso foi Exato. bem antes. Perfeito. Né? Então, Se poderia... arriscou demais. Se arriscou demais. Então, assim, beleza, tem muita disposição, é o símbolo do Ceará hoje nesse segundo turno, nessa recuperação, buscando voltar para a Série A, mas tudo tem que ter um limite. Se não tiver limite, que é aquilo que o Pulga está fazendo ao contrário. O quanto ele estava tão desesperado para mostrar que podia resolver as coisas, num lance como esse, que lembra um dos maiores artilheiros do Ceará, que é o Sérgio Alves. Falam-se muito do gol de 2009, né? Fala até hoje, né? O cruzamento do Boiadeiro para o gol do Sérgio Alves foi muito parecido. Aquilo que eu falava, a técnica de um atacante. Qualquer outro atacante tentaria testar aquela bola direto para o gol e o goleiro já estava nela. Quando ele pensa antes de finalizar, ele já com o lado da cabeça, ele já tira do goleiro, não precisou nem de força. Parece aquelas bolas que assim, o goleiro deixou a bola passar, mas não foi. Foi a técnica do atacante, parabéns para o Eric Pulga. O goleiro esperava realmente a cabeçada. Até porque Foi não uma coisa que surgiu, e ele surgiu do nada, né? ele percebe a jogada que é Exato. uma outra evolução do Pulga. O Ailo corre para frente e ele vai por E ele trás, vai por né? trás, exatamente. Eu que sou, assim, sempre fui crítico e vou ser crítico para a melhora do jogador, para a melhoria do jogador, vejo que o Eric está conseguindo Melhorando. fazer isso. Você vê como a Joyce falou, você também falou, ele percebe a jogada. O cruzamento, ele vem, quando ele vê que vai passar, ele já faz um movimento contrário, onde ninguém leva ele a sério, né? Ou então ninguém acompanha ele sozinho faz a finalização. O técnico do Ceará vai falar, mas antes, só um detalhe em relação a esta evolução do atleta. Richardson, que voltou e voltou bem, ele era conhecido como um cara que toma muito cartão amarelo e acabava desfalcando o Ceará e às vezes cartões bobos. Faz 6 partidas, 6 rodadas que ele está pendurado. Em 6 jogos ele não tomou cartão. Ou seja, ontem ele levou. Ele ontem, levou, pois é. Aí ele está suspenso para o próximo. Fazia mas... 6 jogos que ele estava pendurado. Aí, um jogo, não tomou cartão. Isso E é jogou bacana. bem, e jogou bem. É uma evolução. Segundo jogo, jogou bem, ajudou o Ceará e não tomou cartão. 6 jogos. Ontem, tomou um cartão. Mas eu digo assim, é uma evolução dele. Com toda Ele, certeza. ele tomava cartão a cada... todo Era jogo. um jogo sim, um jogo não, basicamente. Aí ficou 6, cara, sem tomar cartão, na mesma posição Sim. e ajudando o Ceará. Isso é uma evolução. Exato. Isso que você falou do Eric Pulga, ele conseguiu ter consciência da sua situação dentro do campo e melhorou. O Richardson também e o resultado. Ajudou muito o Ceará. Rafael Ramos. Não ficamos refém do Lourenço, porque de fato é um craque. O Lourenço é muito bom de bola, ajudou muito o Ceará. Mas o Richardson pôde ajudar também, pôde contribuir quando ele teve essa consciência. O Rafael Ramos também, que era um jogador que nem vinha sendo relacionado. Era sempre só o Raí. E muitas vezes, por exemplo, o Mancini preferia inventar. Podemos falar assim, eu queria uma palavra melhor, mas eu vou falar inventar, porque foi inventar mesmo. Foi Castilho, foi o Kaique, né, na época e tal. Isso. E aí o cara tá lá à disposição. Se você adapta o time para a forma como ele joga, você vê que hoje o Rafael Ramos, pouco, ele compromete. Eu sei que teve alguns jogos que ele realmente comprometeu diretamente, mas você vê que ele consegue muito mais ajudar do que A evolução dele também é nítida, com certeza. É o tal da evolução, né? O treinador Léo Condé disse que o time está cumprindo bem seu dever dentro de casa. De fato, isso é verdade. Um resultado muito importante nesse momento da competição, principalmente em razão das outras equipes também estarem pontuando. Vai ser uma briga palmo a palmo até o final, tá direcionando para isso e a gente precisa fazer o dever de casa. Então, a gente, fazendo recorte aí dos últimos jogos, a gente conseguiu em 4 jogos fazer 10 pontos, que é muito importante. A partida de hoje a gente alternou bons e maus momentos, mas no geral eu acho que a gente foi merecedor do resultado. E eu acredito que se a gente continuar, né, com essa batida aí de fazer um jogo competitivo, como a gente vem fazendo, tanto dentro de casa quanto fora de casa, a gente pode sim realmente sonhar por algo grande dentro da competição. Essa é a nossa busca e espero que a gente continue nesse ritmo. Beleza, a gente
escuta o Léo Condé e percebe o que ele tem dito dentro de campo, mais ou menos aquilo que a gente já comentou aqui, o Hugo do Vale e Joyce Maciel. Cara, deixa eu fazer a referência e citar nomes, tá? Esse programa é uma... como é que a gente fala, hein? É uma homenagem? Não, em homenagem ao grande Zé Rosa, fotógrafo da Câmara Municipal de Fortaleza, que está nos acompanhando. Não é porque ele morreu, não. É homenagem a ele, é porque está nos acompanhando. Brincadeira, um abraço, meu irmão, e todos da redação lá. A Indira que fala, a lista é grande, cara, para poder falar todo mundo aqui, mas eu vou citar o Zé Rosa, tá? Então, forte abraço. Sinta-se representado, o Zé Pronto, Rosa, pela equipe, isso. né? João, agora é importante o Léo Condé, só falar rapidinho, porque passa por ele, né, cara? Não tem Total. Não tem como você não falar sobre isso, né? E é aquilo que a gente falava. O treinador hoje, ele tem que estar muito mais ambientado com o grupo, sabendo jogar com o grupo. E aí você vê o Condé à beira do gramado, o atleta escuta, o que é substituído para sair, entende, o que vai entrar, entra com disposição. E a calma dele, né? Assim, você vê que... Você não vê um técnico esbravejando fora do campo. Claro, tem os seus momentos... Ele tem uns momentos de reclamação, claro, mas assim, normal, né? você não vê assim, aquele estresse, ele não passa o estresse para os jogadores, o que é muito importante, porque muitas vezes, a gente pode falar até de Série A mesmo, o próprio Palmeiras, ele joga muito bem, mas quando o Abel Ferreira está no seu ápice de estresse, ele atrapalha o time, porque o time se estressa e se desestabiliza dentro de campo. E o Condé, ele tem isso, ele passa essa calmaria. Imagina, no lance de ontem, tudo aquilo que aconteceu, imagina se o Léo Condé fosse estressado. Pois é. Teria sido bem pior. É verdade. Coloca em tela a classificação da Série B, para a gente ter noção de como está o Alvinegro de Porangabuçu. Falávamos aqui na semana passada que o Ceará estava a 3 pontos do G4, mas estava, 7 pontos, se eu não me engano, do primeiro colocado, tá? Continua os mesmos 3 pontos do G4, ou seja, do quarto colocado, porém, encostou nos outros aí, né? Porque Santos venceu, mas o Mirassol perdeu e o Novo Horizontino empatou. Exato. Então, assim, foi bom para o Ceará também essa rodada, muito importante essa rodada. A gente lembra sempre que o Sport continua com 2 jogos a menos e só faltam 13 rodadas, ou seja... o Mirassol perdeu para o Ituano, né? Não foi? Perdeu para o Ituano. Foi. 3-2. Pois é. Tá se afunilando, né, cara? Sim. 13 rodadas, a gente pode pensar que é muita coisa, mas passa assim, ó. Passa ligeiro, o Ceará precisa, e já está, diga-se de passagem, se recuperando, tá? Dos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Então isso é muito bom, ele crescer nesse momento. Peraí, vamos esperar. Não, o Cláudio tem que falar isso ao vivo. Que eu ouvi daqui. Não, melhora da mão. Não, aí foi demais. É cornetada pesada aí. Meu Deus. Rapaz, na frente da Joyce, tu tem coragem de falar isso. O câmera tricolor falou. E lá na zona de rebaixamento, CRB, Brusque, Chapecoense e Guarani, a gente lembra ainda que o Ceará joga contra o Brusque ainda nessa competição. Chapecoense, que é o próximo jogo, exato. Coloca em tela aí. Próximo jogo, coloca em tela não, coloca em tela. Chapecoense, lá na Arena Condá, vai receber o Vozão no próximo sábado. Não, sábado ou domingo? Domingo às 18h30. E logo em seguida o Ceará encara o Coritiba. São 2 jogos fora de casa, numa quarta-feira. Provavelmente, não sei, mas se fosse eu, faria sim, já ficava por lá. Joga no domingo, descansa na segunda, já vizinho, fica... Vizinho, né, ali, Santa Catarina, é o certo, para vir Paraná. do sul para cá, para voltar para o sul, não faz sentido. sentido. Eu acho que vão fazer isso, mas sim, não tenho essa certeza. São 2 jogos difíceis, mas o Ceará precisa manter esta evolução que foi falada aqui e esse momento esse bom momento, embora não seja de um jogo, um futebol muito bem apresentado, mas de resultados fundamentais para as pretensões do Alvinegro. E eu acredito, cara, que é possível conseguir esse acesso. Acredito muito mais do que há, 5 rodadas atrás. Acho que o Ceará entrou de vez na briga e é possível sim, principalmente pelos adversários que ele vai encarar ainda, né? Chapecoense, Brusque, Coritiba, enfim, tem muita coisa. E Santos também, tem uma galera também que são confrontos diretos que ele vai poder tirar pontos aí. João, acho que interessante do que você está falando aí é a gente ver outras nuances. Eu gosto sempre de ver outras possibilidades. A gente vê que, primeiro, o G4 ele é instável, para começar. Total. O líder nunca é o mesmo, 3 rodadas seguidas. Difícil, é verdade. Muito difícil. Então já traz uma esperança maior para o Ceará. Os jogos estão quase igualados, né?
25 jogos para todo mundo, tirando o Sport. Aham, Mas você Sport coloca Goiás. o Sport, que é um time que está sem técnico. Né? É um time que vive uma crise. Não, Quer tá queira com ou um não. novo técnico já. Foi anunciado agora o novo Pepe, técnico, né? Que é o Pepa, Pepa. que era do Cruzeiro, mas até a última rodada não estava. E assim, o clima não é legal. Isso. Né? Aí você vem pro Avaí. O Avaí, o Wagner Love saiu de campo chorando. Né? Por E conta das discutindo reclamações com com o o torcedor. torcedor. Aí você vem para cá pro Goiás, que o Mancini estava dando a entrevista para pedir a torcida para entregar o jogador que sai à noite. Aí tem o América Mineiro que Goiás tem recentemente 2 mudou jogos a de menos. técnico. Goiás tem 2 jogos a menos também, assim como o Sport. 2 jogos a menos. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é a situação de estabilidade. Hoje o Ceará é um time estável. Sim. Tá ok com a torcida, tá jogando bem. Então, traz com que a gente fique numa situação muito mais de confiança para poder ele entrar no G4 e ficar. Eu acho que essa é a análise que eu posso fazer em relação à tabela. Legal. Tem times aí que podem se recuperar, o Sport 2 jogos a menos, é gigante, tem um time forte. Sim. O América Mineiro também. Inclusive, os 3 que estão aqui do lado de fora são os meus palpites desde o começo da competição, verdade, que junto com o subiria, Santos. né? Sim. Talvez eles estão aí só esperando o momento para poder subir, já que Mirassol, por exemplo, perdeu para o Ituano. Nada contra o Ituano. Mas é um time que estava brigando pela zona, estava na Zona de zona rebaixamento. até a Exato. última rodada. Aqui já é um reflexo também de treinador, que é o Alberto Valentim, assumiu o Ituano, Sim. está jogando totalmente diferente e ganha do Mirassol de 3-2. Então mostra ser um time muito evoluído. O Guarani ainda é o último, mas você vê que a distância, ó, Aham. Diminuiu, porque Com até jogo a menos, com se- jogo a menos, E se você fosse analisar até umas rodadas atrás, a diferença do Guarani era muito 11 maior. pontos, enquanto É. todo mundo estava na casa dos 20 pontos. Exato. E isso aqui também é trabalho de treinador. E o Ceará, entre aspas, teve o azar de pegar esse Guarani, que deu trabalho, Sim, né? Logo quando foi a chegada do treinador que tinha vencido a última partida. exatamente. Então é essa competição, né? Ela é palmo a palmo, e eu acho que para o Ceará... E só Um bom lembrando que o esporte, os 2 jogos a menos, é o Operário e o CRB. O CRB está ali na zona de rebaixamento, mas não deixa de ser um jogo difícil. que demitiu o técnico Daniel Paulista, por incrível que pareça. Por incrível que Exato. pareça. É verdade. Continuando a falar do Ceará, tá? O Vovô Sub-20 começou as semifinais do Campeonato Cearense de Futebol, goleando o Ferroviário. 6-0 foi o placar. Ceará, que a gente tem acompanhado um pouco a base do Ceará, também tem ótimos valores, bons nomes. Hugo do Vale e Joyce acompanham muito o futebol cearense de base também. Já tem percebido que grandes nomes, na verdade, grandes nomes que têm surgido da base, tanto do Ceará quanto do Fortaleza e do próprio Ferroviário. E o Alvinegro goleou 6-0 o Ferroviário, tá? Esse confronto foi disputado no estádio Elzir Cabral no sábado. O Ceará entrou em campo pela primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense Sub-20 e venceu o Peixe da Barra com gols de Caio Rafael, João Vitor, Daniel, fez 2 gols, Brian e Zé Neto. Aí está os artilheiros do Alvinegro de Porangabuçu. A outra partida da semifinal do Campeonato Cearense Sub-20. Mas só imagem, né? Ceará e Ferroviário, 6-0, cara. Deixa aí, enquanto eu vou falando aqui da outra partida, Sub-20, da outra partida da semifinal do Campeonato Cearense entre Juventus e Fortaleza. Aconteceu no domingo, dia 15 de setembro. Não, vai acontecer ainda. Vai Dia acontecer. 15 de setembro. Próximo domingo, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, o jogo de ida. É isso, né, cara? A gente tem visto bons valores sendo revelados, bons valores sendo preparados para daqui a pouquinho, assim eu espero, tá? Que a gente consiga aproveitar esses garotos no profissional. Eu falei com Alex Santiago e ele disse, de fato, não dá para ser da noite para o dia. Nós estamos preparando esses garotos para chegarem no profissional, porque eu cobrei, cadê a base, né? E ele falou, então a gente espera que de fato isso aconteça, tanto de Ceará, quanto de Fortaleza, quanto de Ferroviário. Na verdade, né, por exemplo, nesse jogo do Ceará, aí você falou o nome dos jogadores que fizeram gols, pelo menos Caio, 2, João Vitor. pelo Já menos jogaram no 2, né, profissional. já estão sendo relacionados para o profissional. O Daniel é aquele Mazerok, né? Daniel Mazerok, que ele estava mesmo. machucado. Uhum. E aí já chega fazendo gols. O Caio Rafael, que na Uhum. minha opinião já poderia ter chance de ser titular, principalmente com a saída do Lucas Mugni em alguns jogos, revezando ali com o Recalde, né? Tem o Fernando Gabriel também, que é muito bom jogador, poderia ser aproveitado, enfim.
É isso que você está falando. Sobre o Fortaleza também a gente tem o mesmo pensamento. E esse campeonato sub-20, cara, ele está num nível tão grande que assim, eu convido até, para quem não acompanha ou para quem acha que não vai ter um jogo bacana, acompanhar o jogo do sub-20, né, do futebol cearense. Você vê um time como o Juventus, que é um time formado por jogadores na região ali, Quixadá, Quixeramobim, e é um time que joga extremamente consciente, né? E esse jogo, Ceará e Ferroviário, conta com alguns jogadores do Ceará que já não estão focados no Campeonato Brasileiro, né, Sim, Joyce? exato. Estavam disputando uma outra competição, Fortaleza continua, inclusive, Isso. né, quando eliminou o Flamengo, e continua na competição, e o Ceará agora focado mais, talvez seja por isso o placar elástico, Sim. né, e aí mostrando também estrutura, essa coisa toda. Próximo jogo, dia 14 de setembro, o Ceará encara o Ferroviário com transmissão pela FCF TV. O jogo vai ser no Franzé Moraes, dia 14 às 9h30. E o jogo de volta, o jogo de ida do Fortaleza e Juventus é no domingo, o de volta é na quarta-feira, 18 de setembro, às 16 horas. Esse jogo que o Fortaleza vai brigar, vai disputar com o Juventus, quem passa de fase, tá certo? Aí estão as informações do Sub-20 Campeonato Cearense. A gente vai agora para um rápido intervalo e já volta com muito mais informações do futebol cearense para você. A partir do dia 3 de setembro, é possível consultar a sessão eleitoral com informações atualizadas sobre transferência temporária de eleitoras e eleitores. É só baixar o e-título na loja de aplicativos da sua preferência ou acessar o site tse.jus.br. Candidatas ou candidatos não vão poder ser detidos ou presos entre os dias 21 de setembro e 8 de outubro. A exceção só vale para aqueles que forem presos em flagrante. A propaganda eleitoral não pode usar tecnologia para adulterar ou fabricar imagens e áudios que propaguem notícias falsas ou descontextualizadas sobre candidaturas ou sobre o próprio processo eleitoral. Nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu, Mariana Fabre, vou te contar o que mais é proibido na propaganda nas ruas. Não dá para usar outdoor para fazer propaganda eleitoral. Outra coisa, a legislação proíbe a apresentação de artistas em comícios ou showmícios. E na hora de criar um jingle, não vale usar obras artísticas sem autorização, nem mesmo se for uma paródia, hein? Também é proibido distribuir cestas básicas, camisetas e outros brindes. Bens públicos e de uso comum não são lugares para propaganda. Postes, árvores e placas de trânsito, por exemplo, não podem receber pichação, faixas ou bonecos com propaganda eleitoral. Distribuir santinho pode, mas o que não pode é derramar uma grande quantidade nas ruas próximas aos locais de votação. E nenhum tipo de preconceito ou discurso de ódio vai ser tolerado. No site do TSE você encontra as regras completas sobre propaganda eleitoral. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente pelas redes ou pela ouvidoria do TSE. Valeu pela companhia e até mais! A partir de 16 de agosto, partidos, coligações e federações podem dar início à propaganda eleitoral de candidatas e candidatos.
são permitidos comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, passeatas e carreatas, anúncios e lives na internet, alto-falantes, amplificadores e publicações em jornais impressos. A Justiça Eleitoral estabelece regras para cada tipo de propaganda. Estamos de volta com resenha de artilheiro. A gente retorna para falar agora sobre o tricolor de aço, tá? O Fortaleza se prepara para ir a Porto Alegre pegar o Internacional no Beira-Rio na próxima quarta-feira, dia 11 de setembro, o jogo que foi adiado por conta daqueles problemas naturais que aconteceram no Rio Grande do Sul. Os jogadores tiveram uma meia semana de treino aqui em Fortaleza e seguem em voo fretado para a capital gaúcha. Depois para Curitiba, onde enfrentam o Atlético Paranaense e voltam para Fortaleza para jogar contra o Corinthians no dia 17 de setembro na Arena Castelão pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Cara, jogos importantíssimos para o tricolor de aço. Vai pegar o Internacional porque foi adiado esse jogo. Em vencendo, tem um jogo a menos do que o líder Botafogo, assume ou reassume a liderança da Série A. Isso é sensacional, né, cara? Porque é um jogo importante e acessível para o Fortaleza, pelo que tem demonstrado o Internacional. Depois tem um jogo difícil, muito difícil, o Atlético Paranaense, que pode, inclusive, ser o adversário do Fortaleza em uma próxima fase sul-americana, caso ele passe do Corinthians, que também, nesse pacote, o Fortaleza vai encarar pela Copa, aí sim, pela Copa Sul-Americana. 3 jogos fundamentais para as pretensões tricolores na temporada. Pode começar. E aí o mais importante disso tudo, né, porque teve essa parada. E aí o torcedor fica preocupado, né, saber se o Fortaleza vai voltar no mesmo ritmo. Né, a gente sabe que conta muito isso, hoje o futebol é muito intenso, né, e o Fortaleza, pelo que vem apresentando dentro do campo, precisa muito dessa preparação física, né, normalizada e com todos os jogadores recuperados. Mas mais do que isso, tem um entrosamento. O Fortaleza fica na frente de alguns times também por conta disso. Porque é um time que já é treinado pelo Vojvoda há 4 temporadas, é um time que mostra uma sustentação dentro do campo, modifica alguns jogadores e aí não perde a qualidade, e é por isso que está como vice-líder do campeonato e pode sim retomar a liderança. Mesmo enfrentando o Internacional, que é um time que a gente fica sempre esperando que vai reagir, todo ano contrata, gasta muito dinheiro, mas não consegue evoluir. Então, são testes para o Fortaleza, não só se manter entre os 4 primeiros colocados, mas também serve muito para a Copa Sul-Americana, que, na minha opinião, é o principal objetivo do Fortaleza. Né? Perdeu o ano passado essa final, e aí esse ano ele quer a todo custo, pelo menos voltar a ter a oportunidade de jogar uma final e aí entregar para o Fortaleza um título inédito. E é assim, antes, né, vem o primeiro Internacional fora de casa, né, um jogo dificílimo, só por ser fora de casa, mas o Internacional não vem tão bem, terá alguns desfalques, se eu não me engano, 4 ou 5 desfalques para esse jogo. É o Ené Valência, né? E exato. E até um jogador que no começo estava até de bem com a torcida lá, mas a torcida agora considera como um reforço, o Ené Valência não está disponível. Mas é um desfalque, então assim, é uma oportunidade, né, para o Fortaleza reassumir ali a liderança do campeonato. E depois tem o Atlético Paranaense fora de casa, que é outro jogo muito difícil. O Atlético Paranaense joga muito bem em casa. E depois o Corinthians, né? O reencontro do Corinthians na Sul-Americana. O Fortaleza venceu os 2 jogos do ano passado e acredito que os 2 jogos, né? Não estou errada. Isso. E então acredito que ele vai querer repetir, né, esse feito e avançar para chegar novamente na final e conquistar a tão sonhada Sul-Americana, que por pouco não saiu no ano passado, aquele pênalti que ficou sofrido. Eu até lembro que alguns torcedores, de modo geral, brincavam que o Fortaleza e o Ceará parecia que batia na trave quando era pênalti. Literalmente, né? Era totalmente. O Ceará perdia decisões nos pênaltis e o Fortaleza estava do mesmo jeito. Tanto é que no Campeonato Cearense acabou que um dos 2 teve que desbloquear. Acabou sendo o Ceará. Mas o Fortaleza tem essa oportunidade, né, de vencer o Campeonato Sul-Americano, que para mim tem tudo para vencer. E contra o Internacional, né, nesse primeiro momento, um jogo a menos.
É um jogo difícil, mas como eu falei, como o Internacional tem alguns desfalques, dá para o Fortaleza vencer, sim. Apesar de esse tempo, como você falou, acho que basicamente uma semana sem jogar e tudo. Pouco mais que Mas isso. assim como o Fortaleza, os outros times também estão, né? Então não é perfeito. só o Fortaleza que está uma semana sem jogar, todos os times estão. Então eu acredito sim na vitória. Se for um empate, não é tão ruim, mas o ideal é que fosse uma vitória para poder assumir ali a liderança. E contra o Corinthians, que já venceu no Campeonato Brasileiro. Já venceu. Já venceu, inclusive. E o Corinthians deve ter um reserva de luxo aí, tá? É. Porque eu não acredito que Depay vai ser titular no lugar do Yuri Alberto. Pelo No lugar amor- do Pedro. Pelo amor de Deus. Tô brincando. Pelo Ele, amor cara, de que deve assinar com o Corinthians aí, né? A gente falando isso na Vamos TV, ele aguardar. querendo que a gente seja processado, Né? uma coisa dessa. Yuri Alberto é fera. Na cara. verdade, assim, né? Até informar que ainda não foi confirmado. Ainda não, né? ainda não. É uma negociação bem complicada. Na minha opinião, até surreal. Acho que E tem outro atleta, né, que é o Carrilho, que é um peruano também, que joga mais Não, até aberto. aí o Carrilho, beleza, né? É. Que tá dentro Aí dos o- padrões das contratações. Agora, Memphis Depay, Mas você né, trazer cara? um jogador para ganhar Holandês. 3 milhões de reais. Capitão do... Ixi. E pra 3 jogar, milhões de E para reais. jogar numa posição que, assim, não vai resolver o problema do Corinthians. Aham. Né? Ele é um jogador que está sendo adaptado a ser um camisa 9, mas ele não é camisa 9. é. O Corinthians que tem 2 jogadores que atuam como camisa 9, não são ruins jogadores. Pedro Raul. Mas não se encaixam, né, dentro do Sim. perfil do Corinthians, né, que é o Pedro Raul e o Yuri Alberto, que acabou virando memes, né? Mas enfim, é um jogador que vai chegar, vamos ver o que é que ele vai fazer. Acho que é muito difícil. Muita gente já comparou, por exemplo, com o Luiz Soares. É totalmente diferente. O Luiz Totalmente. Soares é um cara Soares é um especialista na monstro. posição. Pelo amor de Deus. Soares é um Chegou aqui monstro. no Grêmio, o cara parecia que estava doido. treinando. Não, entendeu? o DPI pode jogar muito, mas pelo amor de Deus, tem comparações não dá pra que não comparar. dá. Não dá. Mas que não dê certo, né? Pra gente aqui é melhor. Fala, meu Deus. É, contra o Corinthians, contra o Fortaleza, contra né? o Fortaleza que não tem... Cara, eu quero trazer aqui informações importantes da Paralimpíada. É impressionante o quanto o Brasil tem tradição na Paralimpíada. Sim. E agora, mais uma vez, fez bonito, cara. Foram 25 medalhas de ouro, 89 vezes subiu ao pódio. Eu me lembro que em 2021... Só para contextualizar, cuidado para falar de medalha olímpica, que você está aqui numa situação muito Vixe, é complicada. verdade, é verdade, é verdade. Explica Tem já, né? especialista aí, Explico né? já. Em 2021, em Tóquio, por conta da pandemia, mas o Brasil fez 24, eu acho, medalhas de ouro. Ao todo foram 73, eu acho. Ou seja, batemos o recorde e entramos pela primeira vez, encerramos o Jogo Paralímpico no top 5. Pela primeira vez fomos quinto colocados. Na passada estávamos em 7º. É impressionante o que essa turma faz. Por exemplo, Gabrielzinho. Cara, é uma galera, porque são várias modalidades. Arremesso de disco, natação, atletismo, né, em todas as suas ramificações do atletismo. É impressionante o atleta paralímpico brasileiro e a gente parabeniza demais. Tem que celebrar realmente porque são 25 medalhas de ouro. Só para fazer uma correlação, na Olimpíada, o Brasil trouxe 3 medalhas de ouro. Vôlei de praia, ginástica e judô. 3 mulheres, né? Na verdade, 4 mulheres. Cara, e aí eu queria até falar sobre isso, né? Essa correlação que sempre fazem com a Olimpíada e a Paralimpíada. Eu acho que a gente tem que destacar que são jogadores, né, atletas com deficiência, mas também a gente tem que entender o outro lado da Olimpíada também, né? A questão da competitividade. Uhum. Eu acho que muita gente fala sobre o destaque, né? É bacana a gente ver pessoas com deficiência que também têm o mesmo problema de incentivo, né? Sim. Que não tem. Perfeito. Mas a comparação, a gente deixar, né? Até para poder, não é nenhuma questão só de educação, Uhum. mas de respeito também para os outros atletas que participam da Olimpíada. Lá é uma outra situação, cada um tem a sua dificuldade. Se aqui o Brasil está se dando bem, beleza, vamos parabenizar, mas fazer a correlação e aí achar que os caras são incompetentes por conta disso, a gente sabe que não é. Ninguém passa o tempo todo treinando para chegar numa competição e perder, né? E futebol de competitivo, ele tem muito disso, né? Acontece muito disso. Então, parabenizar para quem está aí bem e tudo, no quadro de medalhas, mas não deixar também de parabenizar ou então menosprezar o que foi feito na Olimpíada, que eu acho que é gigante, né? E a única Que também bateu o recorde, né? O que Brasil também na bate Olimpíada recordes, né? Tem uma dificuldade, uma situação chegou muito no diferente. máximo de medalhas, por exemplo. Né? E assim, eu acho que a única coisa que dá pra gente comparar
é que a gente tem que, mais uma vez, gritar e ficar todo o tempo batendo nessa mesma tecla do apoio. Sim. Tanto a Olimpíada como o Olímpico, como o Paralímpico, ele precisa desse apoio bem mais reforçado. Eu fico vendo, por exemplo, Memphis Depay chega no Brasil para ganhar 3 milhões de reais de salário. Sim. Se você pegar 3 milhões de reais de salário e dividir para essa galera que está aqui ganhando 25 medalhas, cara, é um negócio assim gigante. Ou Exato. então você pega esses 3 milhões para jogar dentro de um vôlei, de um basquete, sei lá. Eu acho que é isso que a gente tem que tá batendo na tecla. Acho que eu vejo muita gente querer diminuir um, aumentar o outro, enaltecer. Sempre enaltecer, mas sem menosprezar nenhum tipo de trabalho que é feito, né? Legal. A maior medalhista paralímpica do Brasil na história dos Jogos é a nadadora pernambucana Carol Santiago. A pernambucana conquistou 5 pódios em Paris. Foram 3 medalhas de ouro nos 50 metros livre, 100 metros livre e 100 metros costa. E 2 medalhas de prata nos 100 SB12 e no revezamento 4 por 100 livre, 49 pontos. No total, a pernambucana já conquistou 6 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Impressionante, né? Muita força, né? A gente vê Nordestina. aqui o retrato, né? A gente vê aí a imagem, né, da nadadora, você vê aí o quanto que tem aí de trabalho, né, cara? Com certeza. E já falando do masculino, né, o nadador Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro. O atleta tem 27 medalhas paralímpicas, somando suas 4 participações em Jogos Olímpicos, 14 ouro, 7 prata e 6 bronze. Esse é o Gabrielzinho. Eu falei o quê? Daniel. É o Gabrielzinho, é o Gabriel. É Falou impressionante, Daniel. né? Hã? Falou Daniel. É, tá bom, mas é o Gabriel. É impressionante, cara. Quando ele nada, não tem os braços. Porque o Daniel obviamente. também é um recordista, Sim. os precursores também. Não tem os braços, aí ele tem que tocar na borda da piscina, aí com a cabeça, obviamente, Cara, que ele não tem. demais. Mas é Sim, impressionante, tanto de frente quanto de costa, né? Cravo e costa, ele nada pra caramba, e aí a gente também celebra, homenageando mais esse atleta especial que tem trazido muita alegria para o público Um detalhe brasileiro. importante, você está falando do nado, né? Que ele tem que chegar e bater com a cabeça, e quando termina a prova, né? Ele se apoia no cordão, né? Que separa as raias. E o cara sorrindo, e o cara feliz, né? Sim, é incrível. Beleza, vamos falar agora de Tritões. Tritões, o Fortaleza Tritões de futebol americano continua se preparando para enfrentar o vencedor de Caruaru e João Pessoa Spectros, tá? Tem um Rzinho ali. Que acontece no dia 15 de setembro pela semifinal da Conferência Nordeste. O confronto vai acontecer no dia 29 de setembro no estádio de atletismo da Unifor, que virou a casa do Tritões, tá? Aqui algumas imagens da vitória do Tritões sobre o João Pessoa por 40-7. O jogo foi na Vila Olímpica da Paraíba, no início do mês. Legal, né, Joyce? A gente vê essas modalidades e vê o apoio que, por exemplo, o Fortaleza tem dado para modalidades periféricas, por assim dizer. Com toda certeza. São modalidades que não são tão tradicionais, né? No Brasil, não é só no Ceará. Sim. Não é tão tradicional, a gente não, de modo geral, a gente não acompanha. Quando você vê um time assim que o próprio Fortaleza está ali dando o apoio, é interessante para a gente estar assistindo. Acontece principalmente na Unifor, mas já aconteceram muitos também no CFO, né? No Centro de Formação Olímpica. Tem no PV também, né? No PV também, inclusive. E é sempre bom, assim, mas geralmente quem acompanha geralmente são familiares, mas assim, seria bom que tivesse uma divulgação maior para o pessoal assistir, acompanhar. A gente tem o Fortaleza Tritões ali para a gente estar acompanhando e torcendo. E eles quase não ganharam, né? 47. Ia perdendo, né? Ia perdendo. Atenção, atletas! Ou você que está naquela entrega a exercícios físicos para a saúde, principalmente, pois é com a saúde mesmo que precisa tomar cuidado. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, emitiu aviso de baixa umidade do ar com valores que poderão variar entre 15% a 30%. Neste caso, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é recomendado à população que evite a prática de exercício físico ao ar livre entre 11 e 15 horas. Afinal, esse... Hã? Eu ia até começar.
Não, pois é. Né? Mas Esse aí já ato tem aí um de 11 a motivo. 15 não é para fazer mesmo não, porque é o horário do nosso programa, né? É. No rádio, então vai ouvir o rádio que é muito melhor, tá? E deve-se beber muita água para a adequada hidratação corporal, principalmente idosos e crianças, tá? O Carlos Henrique Costa vai trazer a matéria, mas antes eu quero me despedir, porque senão o Paulo Sérgio não me deixa em paz. Quero me despedir aqui do... Tá brincando? Valeu, Meu parceiro Hugo do Vale, obrigado, cara, mais uma Valeu, vez. tamo junto, até a próxima. Joyce Maciel, Obrigada, muito até a obrigado próxima. pelos comentários, tá? Agora roda a matéria do meu parceiro Carlos Henrique Costa. O sol em Fortaleza não perdoa. Castiga qualquer pessoa com calor. Andar pelas ruas no meio da tarde é uma missão difícil de enfrentar. Mas há quem tem essa coragem. Eu consumo muito água, né? Tem noção de quanto de água que você bebe por dia? Uma faixa de... Eu não consumo 2 litros de água por dia, mas na faixa de mais de 1,5 litro eu garanto. Então, para mim, o clima tá bom, tá suave. O tempo seco é uma realidade em praticamente todo o Ceará. A FUNSEMI, inclusive, emitiu um aviso meteorológico que informa sobre o risco médio de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 15% até 30%, quando o ideal seriam pelo menos 60%. A previsão vale pelo menos até este sábado, 7 de setembro. A situação coloca em risco a saúde da população. Com essa umidade baixa, a gente sabe que a pele ela vai ressecar. E não só a pele, né? A gente sabe que também as mucosas vão ressecar, os olhos vão ressecar. Então vai ter gente com sintomas de, eu tô com ardência nos olhos e com sensação de areia na área dos olhos. Tudo isso é pela baixa umidade. Além disso, na pele, né, que é o que eu conheço bem como dermatologista, realmente o ressecamento ele é mais intenso, porque quando a gente passa de uma umidade alta para uma umidade baixa, a pele perde água. Para lidar com a situação, existem algumas medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz, aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento, dar preferência a frutas ricas em líquidos como melancia, melão e laranja. Evitar a prática de exercícios físicos, especialmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. E o mais importante, se manter hidratado. Mesmo sem sentir sede, beba água. Com essa umidade baixa, pode usar roupas de algodão que consegue respirar mais a pele. A pele consegue respirar mais, né? É mais leve. Usar os ultravioletas a gente sempre tem que se proteger, porque aí ele causa danos na pele, como câncer de pele, outras lesões também que podem evoluir para câncer de pele. Então, sempre se proteger da radiação. Com a umidade baixa, sempre se proteger, mesmo com a pele seca, tem que hidratar a pele e aplicar o protetor por cima. E para reduzir os efeitos da baixa umidade, nada melhor que a hidratação. Na pele, beber água ajuda numa série de fatores, dentre eles na cicatrização de feridas e na recomposição de novos tecidos. A Jamila, por exemplo, se hidrata constantemente. A garrafa com água não sai de perto dela durante o dia inteiro. Pela praticidade, eu prefiro encher minha garrafa. Então, normalmente eu bebo de 3 a 4 por dia, o que dá um pouco mais de 2 litros de água. Show de bola, ótimas informações. Obrigado, Carlos Henrique Costa, pela matéria, tá? Agora a gente vai entrevistar um cara que fez muita alegria dos brasileiros quando atleta e nas quadras. Hoje ele é técnico de vôlei, técnico dos bons, e vai trazer novidades pra gente, tá? Eu tô falando de Marcelo Negrão. Fala, campeão. Que bom, rapaz. Já esteve com a gente no Maestros da Bola e agora no Resenha de Artilheiro. Sim, um prazer de novo estar aqui junto com você. Né, agradecer o espaço que você está dando para a gente estar podendo falar desse novo projeto aqui em Fortaleza, um projeto inédito, né, mas com muito carinho, muita dedicação, principalmente da vida desses meninos aqui. São grandes craques também, o Igor inclusive é da terra, então resgatar o voleibol do Nordeste, resgatar o voleibol de Fortaleza e fazer com que esse projeto se torne uma referência, né, no modo geral no Brasil também, né, e no mundo, por que não? Né? Então, assim, é um projeto muito bacana. Lhe agradeço mais uma vez o espaço que você está me dando aqui para a gente falar um pouquinho. Show de bola. E os atletas, Igor está por aqui e também Juarez Júnior. Igor é do Ceará? Sim, de Fortaleza. De Fortaleza. E o Juarez? Eu sou do Tocantins, natural de Xinguara do Pará, mas atualmente moro no Tocantins. Se eu fosse atacar, vocês conseguiriam me bloquear, não? Provavelmente. Cara, então... Era melhor se você levantasse, né? Ah, é verdade. É. Eu acho que não é também não.
Cara, então me diz aí, Marcelo Negrão, cara, o que é que vocês vão nos apresentar hoje aí? Que projeto novo é esse? É um projeto de um time novo, totalmente novo, do zero, chamado Nord Vôlei, né, com patrocinadores na sua maior parte do privado. Não tem nada a ver com incentivo, nada a ver de... A gente estava vendo aqui em relação, né, que o nosso amigo falou aqui, de precisa de incentivo e tal. Eu sou sincero, eu acho que tem que ter, faz muita falta, mas chega uma hora que a gente tem que começar a fazer, né? E eu fui atrás da iniciativa privada e o pessoal, os patrocinadores gostaram da ideia, gostaram desse desafio de transformar a Fortaleza como um centro de referência de voleibol. Hoje a gente está começando com o time adulto profissional, mas futuramente é ter as escolinhas, é ter as categorias de base, por que não de repente ter um time feminino profissional também. Então é transformar realmente o Fortaleza, o centro, para todas as regiões do Nordeste virem aqui e estarem se preparando e quem sabe um dia se tornando um jogador, tendo esses meninos aí como referência, assim como eu tive quando eu comecei em São Paulo, onde eu participei pelo Banespa, né, extinto Banco Banespa, onde tinham as categorias de base e tinha um time profissional. E ali, quando o garoto vê aonde ele pode chegar, um algo a mais, isso motiva ele. Eu acho que a gente não pode sempre dar sempre o início, mas e o meio e o fim, que eu digo assim, nessa associação em relação a, poxa, tem o fim, mas eu posso ser um jogador. Esse é o fim dele, né? Saindo de uma categoria de base. Hoje o garoto chega aqui, ele faz uma escolinha, ele participa de outro clube ali, mas ele vai para onde? Né? O que mais a gente tem para oferecer? Não tem. Então, essa estrutura que eu vi aqui, quando eu trabalhei durante 2 anos aqui no Rede Cuca, que fui muito bem recebido, adoro o Rede Cuca, agradeço demais, eu senti essa necessidade de ter um projeto maior. Né? Então, esse é o início. Esses meninos estão com esse desafio, a gente vai estar jogando agora a Liga C, né, com o intuito de passar para a Liga B e futuramente a Liga A, que vai ser uma coisa inédita para o Nordeste ter um time da região aqui jogando a Superliga A. O Igor Duarte, que é cearense, né? Qual a tua experiência? Qual a tua idade? 35 anos. E qual a tua experiência no vôlei? 18 anos já, né? 18 anos, como o Marcelo falou. Você começa treinando nos clubes aqui, inclusive no BNB, que é uma das nossas casas aqui, a gente treina lá. Estou retornando a treinar lá, agora a gente está treinando com o Nord Vôlei lá. E fui atleta do BNB Clube e a partir daí você tem que sair daqui da cidade, né? Então, como não tem realmente um incentivo, tive que sair, fui para São Paulo e aí estou nesses 18 anos aí longe de casa. E muito feliz de estar de volta. Legal. O Juarez Júnior, qual a tua idade? 36. E a experiência? Minha experiência aí no vôlei são 20 anos. 20 anos que eu saí de casa, né? Mais 16 como profissional. E joguei a maioria da minha carreira fora. Foram acho que 11 temporadas fora e 5 aqui. Fora onde? Fora 5 temporadas na Grécia, uma no Chipre, em Israel também, Suécia, então, e Portugal também. Então foi, a maioria fora. E vim aqui agora junto com o Marcelo para dar início nesse projeto aí que vai ser sucesso. Muito legal. Marcelo, que foi criado no Recife, né? Eu comecei a jogar em Recife. Eu tenho a minha história de vida, eu com 2 anos saí de São Paulo, fui para Recife, meu pai engenheiro mecânico, ex-atleta de basquete, jogava pelo Palmeiras, por isso que eu escutava a vida inteira Palmeiras, e me tornei palmeirense também, mas ele era do basquete. E chegando em Recife, ele sentia a necessidade de fazer uma atividade física, viu que só tinha areia, vôlei, né, e começou a jogar o vôlei de praia. E os anos foram passando, eu com 10 anos já tinha praticamente a altura que eu tenho hoje. Ele falou, esse menino vai ser alto, eu vou botar ele no esporte, porque ele teve a vivência do esporte. E eu comecei a jogar no vôlei de praia. Rapidamente, um técnico de um colégio que existe até hoje, chamado Colégio Boa Viagem, me viu jogando e me fez um convite para começar a jogar no vôlei de quadra. E rápido veio os resultados, né? Fui jogando pelo colégio, fui para a seleção pernambucana e na sequência esse clube, como eu falei no começo do Banespa, me chamou para jogar em times profissionais em São Paulo, onde eu fui para São Paulo e nunca mais eu voltei. Mas eu sinto exatamente isso que o Igor falou, de ter que sair porque, né, não tem um time profissional, não tem uma estrutura profissional. Então a ideia e a intenção realmente desse projeto é quebrar isso. É fazer com que esses garotos, já que aqui está sendo o único time profissional, vamos dizer assim, que vai tentar almejar chegar na primeira divisão, fazer com que Fortaleza se torne uma referência. Então esses meninos têm um objetivo muito forte
tem aí um desafio muito grande. Não é impossível, principalmente porque são jogadores experientes, já rodaram o mundo, sabem o que se trata de um projeto sério, que também vai ser muito bom para eles, né? O futuro deles também como jogadores, até quando pararem de jogar, e eu planejo isso como ex-jogador, eu sei o que é, mas eu já planejo algumas coisas para eles também quando eles pararem de jogar, né? De poder trabalhar no projeto, de poder estar junto, poder virar um técnico, por que não? Né? Poder estar junto aqui, isso como a gente fala assim, uma carreira, né? Dentro de um clube. Então eles estão sendo os pioneiros e eu, né, como é que eu digo assim, por ensinamentos meus assim, eu reconheço muito isso. Né? Então eles sabem que o projeto não acaba só aqui. Nord. Vôlei. Tá? Nord de Nordeste. Nord né? Então, de Nordeste. Nord. Tem treinado aonde? A gente está treinando em alguns lugares. A princípio no BNB, estamos variando entre a Unifor e o Náutico. Então a gente está ainda em busca e aí, se Deus quiser, a gente vai ter a nossa casa mesmo ainda, né? Mas é um projeto de início, a gente está o quê? Um mês apenas de projeto, mas a gente está contando com esse apoio desses clubes aí que está sendo bem bacana. Já tem a equipe? Já tem o... Já. E espero contar com vocês aqui, mais um espaço livre para trazer outros jogadores aqui também. Claro, porque as estrelas são eles. Eu já joguei, já fiz o que tinha que fazer. Agora eles é que são os artistas aí da bola, né? As portas estão abertas, com certeza. E aí vai conseguir mesclar experiência com juventude? Sim, sempre, com esse sempre. A média de idade está ali em torno de uns 25, 30 anos. Né? Mas temos jogadores também mais novos, né? Mas é a fórmula do sucesso, você mesclar, né, a juventude com a experiência. Legal. E aí, o Igor, como é que está a tua sensação, né, para iniciar esse projeto dentro de casa, como você falou, precisou sair porque aqui não tinha tanto espaço e agora, se tudo der certo, e a gente acredita que vai dar certo mesmo, que vai acontecer assim, você está tendo a oportunidade de, junto com o Marcelo e os idealizadores, apoiadores, patrocinadores, começar esse projeto que é tão necessário, que você sentiu na pele, né, cara? Qual é a tua sensação de estar nesse lado, nesse momento? Bom, animação, né, e muito feliz de estar fazendo parte e dando início a um projeto da nossa cara aqui. Aproveitando cada momento que estou vivendo aqui no dia a dia, de novo em casa. Né? Vi a necessidade, sempre vi Fortaleza, uma cidade populosa, uma cidade tão grande, tão se destacando em vários pontos, mas no esporte, né, e no voleibol faltava aquele ir para o alto nível, alto rendimento, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, eu abracei, eu quis vestir a camisa aqui mesmo, então não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação. E junto com a minha experiência, junto com os outros atletas, a gente vai, e o Marcelo também, a gente vai tentar conseguir o objetivo e vai dar certo, com certeza. Qual a tua posição? Sou ponteiro. Ponteiro. Juarez, cara, e aí, trabalhar com o Marcelo Negrão? Cara, tranquilo, né, Juarez? É tranquilo. O cara, ele é realmente dedicado naquilo que ele está empenhado a fazer, que é esse projeto dar certo. E quando ele entrou em contato comigo, foi meio que um susto, porque eu não conhecia pessoalmente. Conheci o Marcelo Negrão, campeão olímpico em Barcelona, né? E para mim é muito gratificante, cara. Tá perto e trabalhando todos os dias ali com o ídolo, né? Que foi daquela geração e que, na época, como eu acho que o vôlei era ainda um pouco menos visto do que é hoje, era Marcelo Negrão, aí vinha Tandy, Ana Moser. Marcelo Negrão, era meio que assim. Então, e agora tá podendo trabalhar com um cara, é legal, é gratificante. Espero poder estar à altura deles. Não é fácil, são grandes jogadores, são meninos que são muito bons de bola. E eu me empenho ao máximo para poder dar um treino de qualidade para eles, tirar o máximo deles também. Mas assim, eu procuro dar a minha cara, né? Como técnico agora, né? Tirar um pouco dos grandes treinadores que eu já tive e fazer o meu perfil como treinador, não ser igual a um ao outro. Isso acho que não, mas eu tenho que ter a minha cara, né? E acho que tá indo legal, uma outra briga a gente sempre tem, faz parte. Tá indo bem, faz parte, essas coisas de... Aí, cada grupo é um grupo e com esses garotos aí a gente está indo muito bem. Legal. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre vôlei Nord ou Nord Vôlei, como é que encontra? Onde é que encontra? Nas redes sociais, né? Nord Vôlei, Instagram, né? Instagram, a gente tem todas as redes sociais, no Instagram
Arroba... Nosso é Vôlei Norte. Vôlei Norte no Instagram. Arroba Vôlei Norte no Instagram, e lá tem todas as informações necessárias. Marcelo Negrão, comandante, idealizador desse projeto também, ele que é Guinness Book do saque de maior velocidade, se não me engano, foi um ataque, o cara que salta o mais alto, enfim, um absurdo. Já foi. Alguns recordes, e hoje está comandando Nord Vôlei, e essas feras também com ele aí, Igor e Juarez. As portas estão abertas, cara, para trazer outros atletas. Cara, parabéns. Obrigado por estar com a gente aqui, tá? Muito obrigado a vocês. Juarez, obrigado. Te agradeço. Eu muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho desse projeto. Marcelo, se despede aí do pessoal e fica à vontade. Agradecer primeiro, né, o espaço, mais uma vez aqui, importante, esse projeto a gente está divulgando. Né, e daqui a pouco venham ver os jogos. Né, a gente vai estar passando para vocês a agenda dos jogos, está passando para vocês os resultados, enfim, estamos em busca de torcedores. É um projeto novo, do zero, vai precisar de torcida aí, muita torcida ainda. Show de bola. Temos a satisfação de receber essa galera e temos certeza que será um sucesso, tá? Parabenizar a Joyce aí, que tem dado uma força também na assessoria, e toda a rapaziada que acompanhou o pessoal aí do Nord Vôlei. O Resenha de Artilheiro termina agora. A gente se encontra no... Que dia é hoje, hein? Segunda, né? Na quarta-feira com Maestros da Bola, quinta-feira com Resenha de Artilheiro e sexta-feira na FM Fortaleza 90.7, tá? Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro, narração e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Hoje nos comentários, Hugo do Vale e Joyce Maciel. Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.